Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é sexta-feira, 2 de maio, que Deus te abençoe. Vamos ler aqui Gálatas 5:20. Idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e continua essa lista de obras da carne. E ela está em contraste com o fruto do Espírito. E algumas obras da carne é exatamente o antônimo de alguns dos frutos do fruto, algumas características do fruto do Espírito. E o fruto do Espírito deve ser visto em nós. É o resultado da comunhão com o Espírito Santo, é o resultado do novo nascimento, é obra da redenção, né? É obra da permanência do Espírito Santo em nós, é obra que ele faz em nós, descaracterizando algumas coisas em nós, desconstruindo algumas coisas em nós e, e colocando outros elementos, outros valores. E é impressionante que esse trabalhar do Espírito é tão profundo, né? Que às vezes até nos parece natural em nós, mas não é. Vem de Deus, faz parte da natureza de Deus. Deus é amor, né? E no fruto do Espírito, nós também amamos. Quando eu falei de contraste, de antônimo, é porque uma das obras da carne é o ódio. O ódio é exatamente o contrário do amor. E é interessante que a Bíblia diz que Deus ama e que Deus odeia, né? E nós, seres humanos, também temos estes afetos. Nós também amamos e odiamos. E eu costumo falar por aqui que no Evangelho, ou seja, na vida cristã, até o que amamos e o que odiamos é regulamentado. Eu não posso sair por aí amando, por exemplo, o mundo, o sistema diabólico do mundo. Porque se eu fizer isso, é um erro, né? E eu tenho que amar como Deus ama, né? O meu amor tem que ser mais abrangente, mais inclusivo. O meu abraço deve caber mais pessoas, porque Deus amou a humanidade, né? Mas aí, no que diz respeito ao ódio, o que é que Deus odeia? Deus odeia algumas coisas. Deus odeia o pecado, a prática do pecado. Algumas coisas para Deus é a abominação, né? Deus odeia o culto mesmo, falso, vazio, vazio de sua essência, né? Vazio da própria motivação do culto e que é Cristo Jesus, né? Então, Deus odeia. E a Bíblia descreve que Deus odiou algumas coisas. O que está para nós é compreendermos e até respirarmos com calma que amar ou odiar faz parte da vida. No entanto, o ódio que devemos nutrir também deve ser conforme aquilo que Deus odeia. Mas isso aí é quase uma obviedade, né? Agora, o que eu quero dizer aos irmãos, para eu não falar muito, é que talvez uma das demonstrações de que amamos a Deus é quando odiamos o que ele odeia, né? E o apóstolo João, na sua carta, falou muito disso.
ele fala do ódio que o mundo tem contra, e Jesus também falou, né? No Evangelho de João. No Evangelho de João, na carta de João, esse assunto foi tratado. Que o mundo odeia o Filho de Deus, né? Odeia a Jesus. E que os que são de Deus, por exemplo, eu estou fazendo o contraste aqui, né? Amam ao Pai e amam o Filho. E odeia o mundo. Mas vamos ficar lembrando que também o mundo odeia os que são de Deus. O mundo odeia Jesus, o mundo odeia os que são de Jesus, e nós não revidamos ódio por ódio. A gente não odeia os que não são de Jesus. E aí que o ódio que a gente pode ter na vida, ele é canalizado, né? Porque as escrituras nos ensinam que não podemos pagar o mal com o mal. E se o ódio é canalizado, ele só vai para algo que está no mundo, mas que não é que não configura pessoas, né? A nossa luta, o nosso ódio, não é contra carne e sangue. A luta espiritual não é contra carne e sangue. Como também o nosso ódio não é contra pessoas, né? Portanto, aquele sentimento de aniquilar o diferente, ou aquela coisa esquisita das religiões, de que para reafirmar a minha, para proclamar a minha religião, eu preciso abafar, aniquilar, dar um chega para lá, perseguir aquele que pensa diferente. A gente não faz isso, nem com espírita, com muçulmano, com não, e outros religiões e seitas e tudo mais. O que a gente faz? A gente não faz, né? A gente ama. E quando essas pessoas se tornarem, cruzarem o nosso caminho, portanto, ficarem na posição de nosso próximo, as nossas atitudes em relação a essas pessoas são amorosas. E o ódio que elas têm contra Jesus, portanto, em uma ignorância, por Cristo ainda não ter sido revelado a elas, esta ignorância, esse ódio que é contra Jesus e contra os que seguem a Jesus, portanto, ela vai te ferir, ela pode te ofender, ela pode ter fogo nos olhos, sabe? E tentar te ferir de alguma forma. O nosso ódio é canalizado para o pecado. E aí, veja só, quando falamos o pecado, a prova de que amamos a Deus, né, que se manifesta é o ódio ao pecado, como eu disse, mas não é o pecado só no outro, porque senão a gente vai virar juízes, críticos e atormentadores do sossego alheio, né? O ódio que devemos nutrir é contra o pecado que quer nos dominar, o pecado que bate à nossa porta, o pecado que a gente tem que fugir, né? Esse a gente deve odiar. O mundo não é um mundo pessoas, um mundo demográfico, é o mundo sistema diabólico, aonde o pecado é permissivo, é permitido, perdão. O pecado é permitido, o pecado é bem-vindo. Então esse sistema a gente odeia. Deus te abençoe a entender. Entender que eu digo é recordar que os afetos existem, mas que eles são canalizados. E a prova de que amamos a Deus é que odiamos o pecado em nós, a princípio, e odiamos o pecado do outro. Eu sei que isso não cabe na cabeça aquela frase antiga, que Deus ama o pecador e odeia o pecado.
Não cabe na cabeça, porque para algumas pessoas não dá como separar. Se você subtrai a palavra pecado e diz o nome de uma pessoa, o senhor X, e o adultério, o senhor X é o adúltero. O senhor X pratica isso uma vida inteira. Ele é. Ele praticou tanto que ele parece ser o adultério ambulante, né? Que se move na vida, que existe desta forma, que se expressa dessa forma. Para as pessoas não crentes, como é que se separa isso? Como é que dá para amar o senhor X, estender a mão para o senhor X, se ele parece que se tornou o assassino, o adúltero, o orgulhoso, e qualquer outra coisa? Mas Deus faz isso. E nós devemos fazer. Então, o nosso olhar é um olhar completamente diferenciado. A gente consegue, insiste em separar a pessoa das suas mazelas, dos seus delitos, das suas vulnerabilidades, das suas questões, das suas dúvidas, para amar a alma, para amar o mais profundo dessa pessoa. É porque é assim que Deus faz. E a gente tem que aprender com Deus. Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, graças te damos por tua palavra. Nos ajude, Senhor, nas compreensões. Algumas coisas são fáceis de falar, difíceis de praticar. Mas o Senhor nos conceda graça, Deus, para nunca olharmos uma pessoa com julgamento, mas amarmos, separando o ódio que ela tem por Jesus, o ódio que ela tem pelos crentes e o amor que ela tem ao pecado que pratica. Nos ajude, Senhor, a separar tudo isso, a fim de que amemos não de palavras, mas em verdade. Oramos aqui, Senhor, com gratidão, no nome de Jesus. Amém.